Bom dia, queridos. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa agora, a nossa semana de 24/5 a 28/5. Temos a nossa agenda aí, então eu peço que você anote no seu bloco, deixe esse bloco organizado para facilitar a correção e para que você não seja prejudicado nem na questão da nota, nem na presença, tá bom? Facilita demais aí o meu trabalho e a recompensa de vocês. Essa semana, então, nós vamos continuar aí o estudo do predicado nominal. Então, nós vamos fazer a questão 3 da página 105 e a questão 4 da página 106. Eu vou ler com vocês, vou explicar, lembrando que é para copiar os enunciados e responder, tá bom? Então, questão 3, página 105. Leia este trecho de uma resenha sobre um estudo científico. Os mutantes somos nós. Pesquisa de 10 anos produzida por universidade francesa causa polêmica ao afirmar que o homem do futuro será mais alto, obeso e menos fértil. O biólogo francês Jean-François Bouvet está chamando a atenção internacional com um livro recém-lançado na França, pela editora Flammarion. Aí em francês, né, Mutantes à quoi ressemblons-nous demain? Mutantes, como seremos amanhã? Em tradução livre. Nele, o professor da Universidade Claude Bernard em Lyon, após 10 anos de pesquisa em neurobiologia, retoma a tese de que as modificações ambientais produzidas pelo homem desde a Revolução Industrial estão causando uma transformação inédita na espécie. Letra A. Em uma resenha de livro, é comum a paráfrase das ideias deste. Transcreva o trecho da linha fina que reformula ideias apresentadas no livro. Então, a linha fina é essa aqui logo depois do título, tá? Então, você vai transcrever dessa linha fina aí uma passagem, um pedaço que já nos adianta algo que está no livro, uma ideia que ele vai defender no livro, tá? B. Que palavra usada na linha fina informa ao leitor que está se iniciando a paráfrase? Que segmento do parágrafo tem a mesma função? Então, volta aqui na linha fina. Que palavra nos mostra que é uma paráfrase, ou seja, é como se ele adiantasse um trechinho do livro dele, tá? C. A pesquisa citada afirma que o homem do futuro será mais alto, obeso e menos fértil. Ela se refere também às mulheres? Justifique sua resposta. Será que quando ele está falando aqui, o homem do futuro, ele está falando só do homem, no sentido de gênero masculino, ou ele está falando também das mulheres? Então, homem no sentido de os humanos. Justifique a sua resposta. D. Como se classificam sintaticamente os termos mais alto, obeso e menos fértil? Então, vamos voltar aqui, O homem do futuro será mais alto, obeso e menos fértil. Esse mais alto, obeso e menos fértil está depois de um verbo, não estão essas palavras? Então, elas são o que desse verbo aí? Vamos lá. E. Quais dos verbos de ligação a seguir poderiam substituir o verbo ser sem alterar significativamente o conteúdo da linha fina? Estar, permanecer, ficar, continuar ou tornar-se. Então, aqui fala assim, o homem do futuro será mais alto. Qual desses verbos de ligação aqui, estar, permanecer, ficar, continuar ou tornar-se, eu poderia colocar aqui no lugar do será e não ia mudar muito o sentido dessa frase aí. F. Classifique todos os termos que compõem a oração que intitula a resenha. Então, aqui, os mutantes somos nós. Aí nós vamos classificar todos os termos, tá? Vamos achar o sujeito, vamos achar o predicado, vamos achar o verbo. É isso que é para você fazer, tá bom? G. Identifique o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Então, o que é núcleo do sujeito? Achei lá o sujeito, é a palavra mais importante desse sujeito. O que é núcleo do predicado? Separei lá o predicado, qual a palavra mais importante desse predicado? E com qual deles concorda o verbo ser? O verbo ser aqui, somos, está concordando com mutantes ou com nós?
H. Considerando essa forma de concordância, copie os exemplos a seguir no caderno, no seu bloco aí, né? E complete-os com uma forma do verbo ser. Então, o mutante, tarará, eu. Então, no lugar da estrelinha, deixa um espacinho, tá? O mutante, tarará, você. Como que a gente completaria aí no lugar da estrelinha usando o verbo ser? E compare a frase original às reescritas do item H. Em seguida, copie a explicação a seguir em seu caderno e complete adequadamente. Quando o verbo ser é colocado entre um substantivo e um pronome pessoal, a concordância é feita com o substantivo ou com o pronome? Então, aqui, ó, o verbo ser está entre mutante, que é um substantivo, e eu, que é um pronome. Aqui também. O verbo ser vai ficar entre mutante, que é um substantivo, e você, que também é um pronome pessoal. Quando acontecer isso, o verbo vai concordar com quem? Com o substantivo mutante ou com o pronome pessoal eu? Com o substantivo mutante ou com o pronome pessoal você? É isso que você vai completar aqui na letra I. J. Agora, transforme o título em uma pergunta usando o pronome quem. Então, o título tá aqui, ó. Os mutantes somos nós. Você vai transformar, vai modificar usando o pronome quem. Como que ficaria na forma de uma pergunta esse título? E nessa pergunta tem que aparecer o pronome quem, tá? Então, você vai mudar. K. Examine a pergunta que você produziu no item J e complete a explicação a seguir no caderno. Quando o verbo ser é colocado entre pronomes quem ou que e um substantivo, ocorre a concordância com o pronome ou com o substantivo. Então, você mudou na J o título, né? Transforma esse título numa pergunta e nessa pergunta apareceu o pronome quem. Agora, você vai analisar, então, o que aconteceu nessa pergunta. O verbo ser apareceu entre o pronome quem e o substantivo. Com quem que ele concordou? Com a palavra quem ou com mutantes, que é o nosso substantivo? E agora, virando a página 106, vem a atividade 4. Leia um texto explicativo da historiadora Marcela Telles sobre a música popular produzida em Minas Gerais. Cantigas caipiras e causos. A viola portuguesa, instrumento de origem árabe, desde que chegou ao Brasil no século XVI, aos poucos adquiriu personalidade própria. Uma personalidade moldável, adaptada a cada região do país. Podia ser caipira, cabocla, nordestina ou sertaneja. Utilizada pelos jesuítas como instrumento de catequese, foi na bagagem dos bandeirantes em suas investidas pelo sertão que o instrumento chegou às Minas. Nesse encontro com a musicalidade portuguesa, foi se misturando a ritmos já existentes na terra e à música trazida pelos negros. Tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros, nas festas religiosas e nos mutirões. Letra A. Qual é a classificação sintática dos termos destacados em? Podia ser caipira, cabocla, nordestina ou sertaneja. Então, repare no seguinte. Caipira está se referindo a quem? Quem que podia ser caipira? A viola portuguesa, não é isso? Quem que podia ser cabocla? Quem que podia ser nordestina ou sertaneja? Então, todos esses termos aí estão dando característica para a viola portuguesa, né? É como se fosse uma qualidade dela, uma característica. Então, como que a gente chama o termo quando ele dá uma qualidade para o sujeito? Nós já falamos disso na aula passada. Como que é o nome dele? B. A que informação do texto estão relacionados esses termos destacados no item anterior? Então, praticamente já respondemos, né? Caipira, cabocla, nordestina e sertaneja está relacionada a que termo? Acabamos de responder, né? Quem que é caipira, quem que é cabocla? C. Leia essas duas formulações. A viola era uma personalidade moldável. A personalidade da viola era moldável. Em cada formulação, qual a classificação sintática da palavra destacada? Então, aqui, ó, moldável. Na primeira oração, está se referindo a quem? Imoldável, na segunda oração, está se referindo a quem? Tá? É diferente, apesar das orações aí serem muito parecidas, em cada uma delas o moldável está se referindo a uma coisa diferente, tá? D.
Que tipo de predicado ocorre em tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros, nas festas religiosas e nos mutirões? Explique sua resposta. Então, como que a gente acha o predicado e como é que a gente determina o tipo desse predicado? Ó, tornou-se indispensável. Então, a viola tornou-se o quê? Indispensável. Qual palavra é mais importante? Tornou-se ou indispensável? Qual delas carrega mais significado? Tornou-se, a gente sabe que é um verbo de ligação. Então, ele não expressa a ação, ele só tá aí para ligar o nosso sujeito, né? Que tá subentendido aí, que é a viola caipira, a uma qualidade que está sendo dada para esse sujeito, que é indispensável. Então, se eu disser, você vai analisar aí, que tornou-se a palavra mais importante, é um predicado verbal. Se eu achar que é indispensável a palavra mais importante desse predicado, será um predicado nominal. Então, é para você pensar aí, tá? E o que fez da viola algo indispensável? Por que que a viola se tornou indispensável? Não dava para deixar de ter a viola nessas viagens aí. F. Tendo em vista a relação de tempo sugerida pela locução verbal foi se misturando, a forma verbal era poderia substituir a forma tornou-se? Justifique. Então, daria para a gente trocar aqui, ó, ao invés de tornou-se indispensável, trocar por era indispensável? Sim ou não? Tá? Então, a 3 da página 105 e a 4 da página 106. Lembrando que é para copiar e responder. Como esse conteúdo é um conteúdo de gramática, é um pouquinho mais complexo, é normal que surjam dúvidas, tá bom? Mas aí eu lembro vocês, eu tô à disposição, é só me chamar, tá bom? Eu dou lá o auxílio aí necessário. Só peço que não deixe de fazer nenhuma, tá bom? Feitas então as explicações, eu peço que você não deixe nenhuma atividade sem fazer, tá bom? Surgindo qualquer dúvida, qualquer dificuldade aí ao realizar as atividades, é só me chamar que eu estou aqui para auxiliar vocês, tá? Por favor, não deixe sem fazer e não se prejudique. Beijo, saudades!